Olá pessoal, acredito que vocês estejam vencendo em Cristo Jesus. Permita-me tomar esse breve tempo só para compartilhar de algum tipo de influência ao qual as pessoas podem usar para vencer e também pode servir como maldição também, mas o intuito é influenciar a vencer. Bom, o primeiro livro de Reis, ele vai narrar ali no começo do reinado de Salomão e vai terminar ali por volta de mais ou menos os últimos dias de Acabe, Acasias, enfim. Nesse reinado, principalmente o que se destaca é mais o de Acabe. E nesse dia, o profeta que se destaca ali, pelo menos o único que está ali, é o profeta Elias. Né? Ele se descende ali, né, em relação a profeta, né, termina em Aías, né, que presenciou a morte de Jeroboão. E, enfim, Elias aparece nesse cenário profético. O campo ao qual Elias aparece. Quem estava no governo era o rei Acabe. Acabe, o ponto de referência dele para o governo, para o reinado, era Jeroboão. Por sinal, Jeroboão foi o primeiro rei em Israel depois da divisão, ali por volta de 930 a.C., quando a parte norte fica com o rei Jeroboão e a parte sul fica com Roboão. A ideia é de que todo o reinado de Israel, todos os reis, não procurava se entender com o descendente de Davi, que eram os que ficavam no sul. Então, o ponto de partida do governo de Acabe, mesmo sendo ali de sétimo a nono rei de Israel, foi o ponto de partida foi o rei Jeroboão. Todo tipo de maldade descendente de Jeroboão foi parar em Acabe. E Acabe fez questão de de ter esse ponto de referência, né? Esse tipo de rebelião, esse tipo de briga, esse tipo de não aceitação daquelas regras ao qual tinha antes quando o reino era unificado. Então tudo que vinha do sul, todos esses reis de Israel ignorava todos esses méritos, todos esses tipos de sacrifício. Por sinal, o templo ficava no sul, né? E lá estavam os levitas. Então toda essa didática de adoração ao Deus vivo, de louvor ao Deus vivo, de sacrifício, era totalmente desprezado porque estava no templo, lá no sul. Tanto é que nesses reinados foram feitos, principalmente no tempo de Jeroboão, cercos ao qual as pessoas não poderiam ir até o sul, né? Adorar e louvar a Deus e principalmente oferecer sacrifício. Então Jeroboão, tanto ele quanto incentiva os seus descendentes a fazerem templos e a fazerem tipos de sacrifícios em todo Israel, principalmente nas áreas montanhosas. E tipos de divindades eram adorados, isso para as pessoas esquecerem o Deus vivo ao qual era representado lá no templo. Então a influência gigante em relação à idolatria partiu dos reis de Israel. Quando chega em Acabe, e Acabe valoriza isso ao ponto máximo de querer fazer pior. Ele faz questão de divulgar isso, de fazer isso e de ser pior. Ele faz alianças com vários tipos de povos, vários tipos de pessoas, em especial Jezabel. Jezabel influencia demais, tanto nos tipos de divindade ao qual vinha de Baal, né, principalmente Moloque, ao qual se fazia sacrifícios, e tanto é que as colunas e os tipos de idolatria, os tipos de estátuas, era referente a esses tipos de divindade. E por sinal, Moloque, né, uma estátua gigante com adereços de humanos e também de animal, e a parte do estômago ali era tipo uma fornalha, e nessa fornalha era oferecido tipos de sacrifício, em especial animais e também crianças. Tempos obscuros em Israel. Elias solta uma mensagem: não vai chover durante alguns anos, principalmente ali nos próximos 3 anos. E Elias ele vai para uma caverna. Lá ele é sustentado pelo rio que estava perto da caverna e também corvos traziam para ele pão e carne. O rio se seca, passa-se o tempo, a seca está chegando porque não iria chover. Ele vai para Sarepta e lá ele fica na casa da viúva e do filho dela, né? Desde o dia que Elias fica lá, né?
não falta o necessário na casa daquela viúva. Tanto é que no primeiro dia que Elias chega, foi feito da melhor qualidade, os melhores feitos, que a mulher se esforça a atender o profeta Elias, pois Elias faz o pedido: olha, faça o melhor, que aqui não vai faltar provisão. E isso aconteceu. Enquanto Elias estava ali na casa da viúva, não faltou o necessário, principalmente a farinha de trigo e o óleo. Teve um dia em que o filho dessa viúva adoece, chegando até a óbito. A palavra aqui de adoecer também pode ser interpretado com morte, mas o texto influencia que ele adoeceu, né? É a mesma coisa estar na expressão, né? Ó, eu estou morto de cansaço. Na verdade, você não está morto, é uma expressão que você fala que você está cansado, né? Muitas vezes a pessoa está com uma doença, né, muito forte, né, e vem essa expressão: nossa, hoje eu tô morto, hoje eu tô morto. Então, na verdade, não é um morto de morrer, na verdade é a expressão usada, e essa definição é usada aqui nesse texto. Por fim, o filho dela adoece, né, chegando a óbito, se é que pode ser interpretado assim, mas Elias leva para o quarto, ora para esse rapaz, e esse rapaz volta a ficar saudável, volta à vida, né? Se é que posso dizer assim. Acontece a provisão de Deus ali, acontece o milagre de Deus ali. O milagre de Deus acontece de forma sobrenatural e do impossível e no impossível também. Mas de todo caso, o milagre sempre impactará a nossa realidade, independente ao qual nós pertençamos. O milagre de Deus sempre impactará a nossa realidade, sendo ela do impossível, no impossível ou na nossa realidade, de todas as maneiras. O milagre de Deus, a provisão de Deus, sempre impactará a nossa realidade. E por fim, passa-se uns dias, Elias, ele está caminhando ali no meio dos campos de Israel, e Acabe encontrando. Mas olha só, Acabe, ele estava em um tempo difícil, né? Havia muita seca, muitos animais estariam morrendo. Ele tinha até falado para parar de fazer sacrifício, porque os animais estavam morrendo, né? Seca, né? Os rios secos, e também não tinha erva, não tinha comida, e não tinha guardado, né? Havia uma má administração, né, pelo Acabe mesmo, a influência de Acabe. Não se tinha, mesmo que ele recebeu a mensagem que não choveria, ele não deu as mínimas, não guardou o alimento, não estocou o alimento, assim como se fazia com os dízimos, né, para os levitas. Mas Acabe, os reinados de Israel sempre foram contras o legado que Davi deixou. Então, por isso ficou desorganizados os reis de Israel, os 19 reis que ele teve, né? Pode ser considerado que todos os reis de Israel foram maus, diferentes no sul, que tinha alguma possibilidade de estar fazendo correto, justiça diante de Deus, como por exemplo as grandes reformas religiosas, assim como aconteceu com Josias, Josafá e por fim. Mas voltando aqui, Acabe, no norte, tava um caos, né? Não se tinha mais alimento, e Acabe, ele acaba, olha, Acabe acaba, mas Acabe, ele influencia a não guardar alimentos para as pessoas, e sim para os animais. Ele queria preservar a vida dos animais, porque os animais estavam morrendo, e ele estava procurando ervas perto de rios, procurando rios, né, onde se tinha ervas para alimentar esses animais, para que esses animais ficassem fortes e fizessem o sacrifício. Mas uma bagunça em Israel, não se tinha mais aquele sacrifício ao Deus vivo, não se tinha mais aquela didática de preservar o animal, fazia-se o sacrifício de qualquer jeito, qualquer tipo de animal, os animais mesmo mortos mesmo fazia sacrifício, e por fim, ignorando todas aquelas didáticas ao qual tinha no reinado de Davi. Mas um dia ele encontra Elias, e, né, mesmo sem saber quem é Elias, ou não lembrava muito bem de Elias, ele encontra Elias e fala: então é você o profeta que está causando o problema em Israel. Ora, vejamos aqui, eu não quero trazer florzinhas cor-de-rosas para a interpretação bíblica. Na verdade, a interpretação bíblica ela tem que ser fiel ao texto, e não fiel à luz a qual dou ao texto. E sim, o próprio texto, é a fidelidade da interpretação do texto. Mas vamos lá, olha aqui, Elias ali encontrando com Acabe, passou-se um tempo, e Acabe, ora, você é o problema.
Ora, Elias foi para uma caverna, ficou em Sarepta. Imagina Elias, ora, eu? Eu nem estava junto com você, eu nem via você, eu nem estava onde você estava. O caos estava acontecendo por causa da sua administração, por causa do que você tem feito em Israel. Aqui cabe um adentro de que as pessoas sempre colocam culpa na outra para não assumir a responsabilidade dos seus erros. A culpa é sempre da outra pessoa, é do meu parente, é da minha casa, é do país que eu vivo, é na família que eu vivo, é da maneira que eu faço. Olha, a culpa é sempre de outra coisa, de outra situação, até de uma estátua, mas nunca é sua. Aqui caiu nessa dedução. E talvez nós possamos estar encarando isso, de que nós não assumimos os nossos erros e colocamos a responsabilidade em coisas que não fazem maior nem menor sentido. Cabe a nós termos a responsabilidade de assumir, não, eu errei, eu fiz isso, mas a partir de agora eu estou arrependido e não quero mais pertencer a isso, não quero mais fazer disso e nisso. Eu quero agora mudança de mentalidade. Mas aqui Acabe colocou a culpa no profeta. E o profeta, mas eu nem vi, eu nem sei o que está acontecendo. E por fim, a conclusão do diálogo ali foi lá no Monte Carmelo, né, onde compareceu pelo menos 450 profetas de Baal, influenciados por Jezabel, nem tanto por Acabe, mas sim por Jezabel. E ali, a didática de conversa que eles tiveram ali foi o seguinte: vamos ver o sacrifício. Qual Deus é o Deus de Israel? Baal ou o Deus vivo? E Elias estava reconhecendo ali que ele era o único que estava ali. E diante de 450 profetas denominados de Baal. Mas era feito o sacrifício. Mas olha só. O sacrifício era feito com boi ou touro. Veja aí a tradução correta ali, é mais para touro. Mas enfim, foi o animal. Esse animal não se tinha em Israel, não era fácil encontrar Israel. Então isso foi uma afronta contra o próprio Acabe, né? Não se tinha nem animal bom, não se tinha nem animal de carga. E agora para o sacrifício tinha que ter, né? Então era uma afronta para Acabe. Então se deram ali ao luxo de procurar esse animal, de ver onde que está esse animal. E todo animal para o sacrifício, ele tinha que estar bom aos olhos e também de saúde. Então ele não podia ser magro, não podia ser manco, não podia ter defeito nenhum. Então o sacrifício, ele era necessário, esse tipo de animal, esse animal perfeito. E procuraram e acharam, né, esse animal, uma afronta contra Acabe. Acabe queria preservar esses animais, mas coloque esse sacrifício aí. Enfim, colocou lá o sacrifício. E fizeram desse sacrifício, e a prova ali é de que o Deus que responder era o Deus vivo de Israel. Mas enfim, passa-se amanhã, passa-se ao meio-dia, e Elias fala: olha, talvez vocês tenham que clamar mais, porque o Deus que vocês estão clamando não está ouvindo. Talvez ele foi no banheiro, talvez foi viajar. E o pessoal ali fazia o processo de sacrifício na época, era tipo em semelhança de festa, né? Então ali eles se ajoelhavam, eles dançavam, eles gritavam, eles clamavam. Chegou um tempo, nesse dia, em que Elias faz o altar ali, faz o buraco, um altar com um buraco, e coloca ali o animal, e enche de água até embebedar esse animal, coloca as 12 pedras, né, simbolizando, né, as 12 tribos de Israel. Mas olha aqui, olha um adentro aqui. Elias, quando faz isso, ele valoriza os seus princípios. Ele coloca as 12 pedras, ele valoriza a casa dele, a casa da onde ele veio. Então ele colocou ali como um símbolo ali as 12 tribos, né? Então as 12 pedras ali simbolizando as 12 tribos, ou seja, Elias estava honrando a casa, né? Olha só, um adentro aqui. Talvez nós pertencemos a uma congregação, a uma comunidade que serve ao Deus vivo, valorizamos tanto os eventos externos, né? Valorizamos tanto os eventos longe da nossa casa, longe da nossa comunidade, e nós não valorizamos os da casa. Quando tem evento na casa, na congregação, não valoriza, não divulga, não faz nada, não participa. Mas quando tem em outras igrejas, aí dá tudo, vai lá, chama o pessoal, faz excursão, chama ônibus, enfim.
mas não valoriza os da casa. Veja a mensagem ali no começo do livro de Atos. Atos influencia a valorizar os da casa, a ficar em casa, para que do alto venha o poder de Deus. Então, participe de eventos longínquos, né, ou até fora da sua comunidade, mas primeiramente, o que deve ser valorizado é a casa, é os da casa. E por fim, Elias faz esse valor. Ali não sei se foi dado uma provisão, assim como aconteceu com Abraão e Isaac, né, subindo o monte, mas ali Elias achou o animal, né, o touro, o animal perfeito ali para o sacrifício, coisa que não se tinha em Israel, porque se tinha seca. E além do mais, em meio de seca, Elias achou água. Então a provisão de Deus aqui, de modo do impossível e do impossível. Quando Deus faz, estremece, acontece. Veja Isaías 43, 13. Veja Isaías 46, 10. A promessa de Deus é firme. Mesmo que Deus tenha falado antes da fundação do mundo, vai acontecer. Veja Isaías 55, a partir do versículo 10, que a palavra dele não volta vazia, ela tem o propósito. Então, quando Deus fala, quando Deus faz, acontece. E se tratando de profecia, quando se tem isso no Antigo Testamento, a profecia ela não fala do futuro. A profecia ela fala da verdade de Deus para as pessoas. Essa verdade de Deus estremece, impacta. Quando o profeta no Antigo Testamento vai falar do futuro, ele vai sinalizar pelo menos duas situações: as misericórdias do Senhor e o dia do Senhor. Quando ele vai falar do futuro, analise os profetas do Antigo Testamento. Não existe falação do futuro, o profeta. Quando o profeta fala, é a verdade de Deus para as pessoas, para impactar aquela realidade. E quando o profeta fala do futuro, vai falar das misericórdias do Senhor e do dia do Senhor. É claro que esse impacto muda através da boca de Jesus, que Jesus vai trazer isso como ministério, como dom, e Paulo vai valorizar isso. E se tratando de dons e ministério, que o qual eles colocam a profeta, a profecia dentro dessa caixa, ministério e dom, isso vai acontecer através da igreja e na igreja. Bom, pois bem, é um assunto para um outro vídeo. Mas Elias ali clama a Deus e olha a oração de Elias. O Senhor é o Deus e eu sou o teu servo. Olha a identidade ao qual Elias se coloca na oração. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Ele não cita Jacó, ele já cita o povo como nação mesmo, não como persona, mas como nação mesmo. É claro que isso não é regra para nós orarmos, ó, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Abraão, Isaac, Israel. Se o Espírito Santo te influenciar a isso, ore assim, busque a Deus assim. Se o Espírito Santo está te movendo nesse caminhar, nessa direção. Mas aqui Elias valorizou os da casa e está valorizando o Deus ao qual ele está clamando. E ele ainda fala nessa oração que tudo ali, tudo isso está acontecendo, inclusive essa trajetória ao qual Elias teve, desde que ele anunciou que não iria chover, ele concorda ali que é a vontade de Deus que estava se cumprindo ali, e ele estava envolvido. E ele finaliza a oração dizendo o seguinte: para que todos em Israel saibam que tu converte os corações. Ele não orou assim para que todos da minha igreja, do meu povo, saiba que eu é que sou pastor, que eu é que sou o líder de escola bíblica, que eu que sou o líder do meu ministério, que eu que sou o dono da igreja. Elias não orou assim. Elias simplesmente exclamou para que todos reconheçam que és tu que converte os corações. Cuidado com a manifestação de glória da força do seu braço, da celebração das suas emoções, dos seus sentimentos, da força do seu braço. Cuidado, sempre reconheça que é Deus quem faz a obra, que Deus é quem faz, que Deus é quem efetua. Confira isso em Filipenses 2, a partir do versículo 14. É Deus é quem faz, é Deus quem efetua. Então, Elias faz essa oração, Deus responde ali com o fogo, há um vapor imenso ali, com o qual a água é totalmente consumida através desse fogo. Se é para personificação, né, para classificar o corpo de Deus, braço, perna, enfim, não sei se aquilo ali pode ser classificado que
como um incenso que subiu aos narizes de Deus. E por fim, é uma colocação meio, até pode ser considerado que eu estou viajando um pouco, mas Deus fez ali, Deus respondeu, e todos do povo de Israel reconheceu qual é o Deus vivo. Não era Baal, e sim ao Deus ao qual Elias estava clamando. É claro, Elias ali pediu para que prendesse esses adoradores de Baal e conversou com o povo. Quem era o Deus vivo? É claro que essa conversa chega aos ouvidos de Jezabel, mesmo que Elias ele coloca Acabe para voltar para casa dele, e Jezabel acaba recebendo essa notícia e ali desperta outro tipo de fúria em Jezabel. Bom, por fim, deixa eu finalizar aqui essa colocação bíblica. É Deus é quem faz. É Deus, se ele fala, acontece. Se ele profetiza, acontece. Se ele fala, acontece. Não fique com medo se acontecer formas de profecia, seja em línguas estranhas, seja no falar das pessoas. Quando Deus faz, há uma união na igreja. Quando Paulo fala de dons, principalmente quando ele exclama isso na sua carta aos Coríntios e também na sua carta aos Efésios, ele vai sinalizar que dons é para unir a igreja. E olha, quando ele escreve aos Efésios, que é uma das cartas que ele escreve da prisão, Paulo não estava lá em Éfeso para escrever, olha, eu vou auxiliar vocês assim, eu quero que vocês sejam assim. Não, vocês que estão cometendo isso, façam assim. Paulo não estava lá presente nesse momento. Mesmo que ele estava lá antes, mas nesse momento que ele está escrevendo a carta, ele não estava lá. Então, a maneira que ele usou para definir dons é simplesmente que assim como o Pai em Cristo é um, assim os dons devem ser na igreja. Então o dom, ele não é para dividir igreja. O dom não é para dividir, os dons dos ministérios não são para dividir, para criar rebelião na igreja. Os dons são para unir a igreja. Veja a citação que ele faz em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 10, que é responsabilidade da igreja a divulgação da vontade de Deus para o mundo. É responsabilidade da igreja. Então, a manifestação do poder de Deus é através e na igreja, é através da igreja, do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele só é unido por causa dos dons. É os dons que unem a igreja. Então, quando Deus está profetizando, fique tranquilo, haverá uma união em oração, em clamor, o pastor concordará com isso, o ambiente ali estará propício a isso, porque a palavra de Deus, ela não causa confusão. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem propósito. Prazer. Meu nome é Evandro Soares, espero que eu esteja influenciando vocês a vencerem. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e por demais, até o próximo vídeo. Obrigado e tchau!